Deus é soberano, Deus sabe exatamente como conter a maldade humana e Ele é o único Deus que determina o fim desde o princípio. Eu creio que Ele vai permitir que a Terra seja atingida por um asteroide, meteoro, para conter uma grande guerra que tem sido anunciada já há bastante tempo. Fico vendo a postura dos Estados Unidos, por exemplo, uma grande potência mundial, recebendo ameaças e mais ameaças já há muitos e muitos anos e não toma realmente nenhuma providência. E pensei, qual seria o motivo? Talvez porque eles estejam tentando se safar, se proteger de um problema muito maior. A queda de um meteoro, asteroide, no Oceano Atlântico afetaria as 3 Américas, mas dependendo da posição da sua queda, levaria a maior potência mundial realmente ao caos. De antemão, eles talvez tenham tomado as suas providências, construído seus bunkers, porque a Bíblia fala que os ricos e poderosos se esconderiam em suas cavernas. De antemão, eles providenciaram seus estoques de alimentos, suas reservas, água, medicação, tudo que é necessário para manter a vida humana. Mas eles não contam com a ação de um Deus vivo, que tudo pode, tudo vê e sabe exatamente onde está escondido cada rico e poderoso na face da terra. Não há lugar para se esconder da ira do Deus vivo. Aqueles que não estão debaixo das asas do Deus vivo, sobre a sua proteção, estão então sobre a ira do Senhor Deus. E ela vem. Muitos duvidam hoje, como foi no tempo de Noé, em que por 120 anos Noé anunciava: o dilúvio vem, mas todos zombavam, achavam que aquilo era loucura, construir uma arca num lugar tão árido, tão seco. E essa panorâmica, esse vislumbre dessa história nos leva a entender que é exatamente o que acontece hoje. Estamos construindo nossas arcas numa terra seca, árida, onde a palavra de Deus está escassa. A verdadeira, não essa palavra que é levada ao ser humano através dessas igrejas apostatadas, mas a verdadeira palavra, a fonte de água viva, nesse mundo está escassa. A internet viabilizou que a palavra de Deus pura, limpa, chegasse às nações. Como disse no livro de Daniel, né? A ciência se multiplicaria. E a ciência leva o mal, mas também leva o bem. Para quem procura o bem, encontrará. Para quem busca conhecer mais de Deus, encontrará também informações necessárias na internet. Vários estudos, vários vídeos, várias visões, sonhos, pregações, que estão chegando a lugares que antes eram inimagináveis. Então a palavra de Deus se cumpriu. Mas temos visto também que o mal, por outro lado, tem se propagado com mais rapidez do que nunca. E qual seria o motivo para que a elite globalista tivesse tanta determinação em reduzir a população mundial? A resposta é bem fácil.
Se estamos vivendo realmente, e sabemos que estamos, no tempo da extrema corrupção, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, é óbvio que vindo uma grande catástrofe, uma grande guerra, um ataque nuclear, seja lá qual for o meio que ela venha, a mortandade será tremenda e, como nunca antes, se encherá o inferno de uma vez só. Essa é a razão porque Satanás coloca na cabeça dos globalistas, dos Illuminatis, dos maçons, da maçonaria francesa, inglesa, seja lá o nome que vocês conhecem ou queiram dar. A redução populacional, na realidade, ela não visa proteger a Terra de seu desgaste natural, mas ela visa levar mais rapidamente um maior número de seres humanos incautos, desprovidos de sabedoria e proteção divina, afastados da presença de Deus, porque vivem na corrupção da carne, na corrupção extrema dos últimos dias. Então, uma instalação de uma guerra, da Terceira Guerra Mundial, possibilitaria que o maior número de seres humanos fossem mortos muito rapidamente. E Satanás não está de brincadeira. Ele tem dado aos grandes governantes do mundo inteiro tecnologia necessária para que isso seja feito. Até o menor país do mundo hoje em dia já tem os seus projetos de armamento nuclear. Nós temos visto o ratinho rugir para o leão. Esse também foi mais um anúncio feito pela elite globalista nos anos de 1960, quando foi lançado pela Columbia Pictures Television, uma grande empresa produtora de vídeos e filmes nos Estados Unidos, lançou esse filme, no caso, anunciando que um país pequeno iria se levantar contra um grande, e então viria uma mudança que antes talvez fosse impossível de acontecer. A Dream Gems do Brasil apresenta mais um grande sucesso do cinema. Peter Sellers e Janse Bergen. O Rato que Ruge. Mas há 50 e poucos anos teve muito sucesso o filme O Rato que Ruge, uma comédia sobre um pequeno país que declara guerra aos Estados Unidos para arrancar dinheiro dos americanos, e é o roteiro seguido pela Coreia do Norte, um dos países mais miseráveis do mundo. Antigo Egito, existe um único grupo de indivíduos poderosos guiando o curso da humanidade. Mas o homem comum prefere acreditar que eles não existem, o que facilita o sucesso deles. Mas a grande Babilônia moderna não vai cair assim tão facilmente. Ela tem se preparado, os bunkers estão aí, a elite global já sabe exatamente quando virá. É claro que eles não divulgam, com certeza. Eles dão pequenos relances jogados na mídia da verdade. Para aqueles que estão prestando atenção, é notável as datas, né? É notável que algo grande está para acontecer. Mas tudo é permissão de Deus. E na hora certa, ele iria agir, porque se ele não agisse e não contesse, o mal exterminaria de uma só vez a humanidade. E aí, então, as pessoas não teriam chance de se voltar para o Deus vivo e terem pelo menos sua alma salva.
Então, eu creio que o Senhor Deus Altíssimo irá permitir a queda realmente de um asteroide, de um meteoro, seja lá qual nome ele tiver, onde milhões morrerão. Mas outros milhões também terão a chance de se arrependerem de seus pecados e perceberem de uma vez por todas que precisam da proteção divina do Senhor Deus Altíssimo, precisam da salvação vinda da morte do Senhor Jesus Cristo através dela. E então as pessoas se ajoelharão, pedirão perdão, e como sempre houve, através da morte de muitos, que dirá aos mártires que foram jogados nas covas dos leões, que foram mortos e martirizados por Nero e por tantos outros movimentos anticristãos que se levantaram na face da terra, desde que Jesus foi o primeiro mártir, o primeiro a ser sacrificado pelo Evangelho da Graça. Então, os servos do Senhor Deus da atualidade já sabem o que vem. E pode-se dizer que assim como foi no tempo de Noé, em que ele estava se preparando sua arca, não se via o sinal de chuva, mas era certo que ela vinha. E se via todo um movimento de preparação, os animais vindo, os animais que foram selecionados, a estocagem de alimento, o feno para os animais, a água, tudo que era necessário para garantir a sobrevivência dentro da sua grande construção da arca. Mas durante 7 dias Noé entrou dentro da arca, permaneceu dentro com sua família, sem que nenhuma gota de chuva entrasse. E nesses 7 dias não houve arrependimento daquela população, não houve despertamento, ninguém voltou atrás e disse: se ele realmente tem toda essa convicção e essa certeza de que vem para fazer essa grande preparação, é porque ele pode, no fundo, ter alguma razão. Porque para um homem avisar com tanto empenho, se preparar com tanto empenho e entrar para dentro da arca, mesmo não vendo nenhum pingo de gota de chuva ainda cair, as pessoas poderiam se perguntar: será que eu estou certo? Ou eu estou errado e ele sim é que é o certo? Então, antes, elas poderiam ainda tentar estar com ele, mas aquele momento foi um anúncio de uma ira que viria e que já estava decretada. Mesmo não caindo nenhum pingo de chuva na terra, ela viria. Já estava decretada. E eu vejo assim, esse momento que nós estamos vivendo. Nós não vemos as gotas de chuva da ira do Senhor Deus cair, mas nós sabemos que ela vem. E a única forma de estarmos protegidos dessa ira é estar debaixo da mão de Deus, no centro da vontade do Senhor Deus, selados por Ele, protegidos debaixo das suas asas, nos escondendo no esconderijo do Altíssimo. Ele sabe onde estão os seus, e ainda que as águas venham, nenhum fio de cabelo dos seus se perderá, porque o Deus vivo tudo pode, e a morte de um filho seu agrada ao Senhor Deus, porque é mais um filho que alcança a sua glória, que estará na sua presença. Então o corpo pode padecer, mas a essência, o fio de cabelo espiritual, não se perderá.
Eu sei que estamos nesse momento, dentro da arca, já nos 7 dias de avisos finais. A ira já foi determinada. Os Estados Unidos não tomam nenhuma posição sobre os ataques que têm ocorrido, vídeos, ameaças que têm ocorrido, os testes balísticos da Coreia do Norte, porque eles sabem que eles têm algo a mais a pensar nesse momento. E Satanás não tem nacionalidade e ele não está no lado de ninguém. Ele apenas usa os seus peões para lutarem entre si, para que ele alcance os seus objetivos. Então, se o mal se apoderar de um país pequeno que seja, em um simples apertar de botão, se der, será como um jogo de dominó, uma peça caindo e levando a outra. Mas eles não contam com a intervenção divina do Senhor Deus. Se é para eles começarem a tão falada redução populacional para exterminar o ser humano, a minha criação, então eu mesmo vou começar a fazer esses grandes governantes caírem nas suas próprias ciladas, porque os Estados Unidos enfraquecidos, tendo que cuidar da sua própria catástrofe ocorrida, da sua própria terra, é certo que o inimigo aproveitará o momento para se levantar contra os Estados Unidos e virá várias e várias represárias por tudo que os Estados Unidos têm feito há décadas, há séculos, contra o mundo inteiro. Será um momento propício para que o quadro mundial seja mudado. E o mal fará que as nações se unam contra os Estados Unidos, porque uma coisa é certa: vindo a mortandade humana, eles prestarão conta, porque eles sabem do que vem. E isso será cobrado. As nações se levantarão contra os Estados Unidos através da ONU, através de suas leis impostas a todas as outras nações, a lei do silêncio. Vindo a mortandade, ela terá que ser quebrada e será cobrada. Deus é muito inteligente. Enquanto o ser humano vem com a farinha, ele já veio com o bolo pronto. E a colheita tem que ser feita, tem que começar em algum momento. É certo que a seara está madura. Nunca antes se ouve tão nítido o grito da meia-noite. Os sinais estão por toda parte. Nós, os que estamos despertos, não vemos a hora de tudo começar a acontecer, porque a palavra de Deus nos diz: quando virdes todas essas coisas acontecendo, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E a morte será assustadora, virá de uma forma assustadora, mas ela ainda assim vai ser menor do que a morte que já nos tem cercado por anos e anos. Guerras e mais guerras, doenças e mais doenças, doenças forjadas, doenças causadas por vírus feitos em laboratórios, doenças por insetos geneticamente modificados, doenças que vêm através de toda essa manipulação genética dos alimentos, através da água com flúor, através de tantas e tantas coisas que o mal tem maquinado contra o ser humano. Mas a benevolência e a graça do Senhor Deus tem feito o ser humano frutificar, impedindo que o mal consiga chegar realmente ao seu intento. Ele não quer ir sozinho
ao inferno. Ele quer levar o maior número de seres humanos junto com ele. Porque o ódio de Satanás contra o ser humano é esse. Apesar de sermos um nada, sermos menos ainda afastados da presença de Deus, pecadores miseráveis, nós ainda temos a chance, a oportunidade, enquanto há vida, de ajoelhar e pedir perdão a Deus e voltar-se para Ele e alcançar a nossa salvação. Mas os anjos caídos podem se ajoelhar por toda a eternidade, que já foi decretado o seu destino final, que é o lago de fogo. E Satanás sabe disso. E ele vem com fúria, sabendo que pouco tempo lhes resta para alcançar o seu intento de levar o maior número das criaturas de Deus junto com ele ao inferno. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, na verdade, o intento dessa elite globalista, dessa corja toda aí manipulada por Satanás, é esse. Através de uma implantação da guerra, através do caos instalado, fazer com que nações e mais nações se levantem através das bombas nucleares que estão feitas. E se foram feitas é porque existe a intenção de serem usadas. Ninguém fabrica uma bomba atômica se não tem intenção de usá-la, mais cedo ou mais tarde. Frase de um Rockefeller: estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é uma grande crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial. E o mais tarde chegou. Pela misericórdia de Deus, eu creio que muitos acontecimentos foram contidos. Mas estamos vendo tudo no seu limite. A noiva de Cristo nessa terra não suporta mais estar e grita incessantemente todo dia aos ouvidos do Senhor Deus: vem, Senhor, Maranata, nos leve, nos tire dessa terra onde há tanta opressão, tanta fome, tanta morte, tanta violência, tanta falta de amor, tanta dor, tanto sofrimento, tanta banalização da vida humana e da vida como um todo, porque nunca antes eu vi tanta barbárie sendo feita também com os animais. A humanidade chegou a um ponto tão extremo que feto humano vira sopa afrodisíaca. Crianças e mais crianças estão sendo mortas em rituais satânicos. Outras milhões e milhões de crianças estão sendo mortas espiritualmente falando porque seus pais pervertem muito precocemente as crianças, que eles deveriam cuidar e encaminhar nos caminhos do Senhor, ensiná-las para que quando elas crescessem não se desviassem dele. Elas estão encaminhando seus filhos para o inferno, tirando a inocência deles muito cedo. Então nunca antes nós vemos tanta corrupção, tanta fome, tanta doença, tanta peste. São nitidamente os últimos sinais para a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas antes da vinda dele na terra, antes dele pisar lá no monte para lutar a batalha do Armagedon, acontecerá a vinda dele nos ares, para arrebatar a sua igreja verdadeira, a noiva que se preparou. Então, por mais que esses globalistas, esses grandes poderosos do mundo estejam se preparando, estejam acreditando por causa do engano de Satanás na mente dessas pessoas, que eles poderão se livrar da ira vindoura, mesmo que eles tenham seus planos estabelecidos, sua agenda a ser cumprida, suas metas, seus prazos,
Deus é maior. E a ceifa vai começar a acontecer. Os ricos e poderosos das maiores nações mundiais, como é o caso aqui do Brasil, eles se estabeleceram, em sua maioria, nos litorais. E é exatamente aonde a ira do Senhor Deus vai alcançar o maior número de ser humano. Vindo uma catástrofe, um meteoro sendo lançado no Oceano Atlântico, as 3 Américas sofrerão. E nós que estamos despertos, estamos entendendo que é chegado esse momento. Muitos acreditavam que esse tal famoso anunciado 23 de setembro fosse para o ano de 2015, 2014, 2013, mas é certo que ele vem. E a verdade, ela tem que ser dita, amados, de formas banalizadas, disfarçadas, né? Os filmes, as séries de TV que anunciam as grandes catástrofes, eles existem. Eles estão por aí. Até mesmo em novelas, em desenhos infantis, nós vemos o anúncio sendo feito da verdade, em forma de chacota, muitas das vezes, zombaria, para poder ser desacreditado aquela informação. Mas é lei divina que a verdade tem que vir à tona. Eles têm obrigação de falar a verdade. Por isso que quando Jesus estava indo numa certa cidade, um endemoniado vinha na frente dizendo: "Eis o Filho do Deus vivo". Ele não dizia aquilo porque ele era seguidor de Cristo ou estava louvando Cristo, dando a glória a Cristo, não. Ele dizia porque é lei divina anunciar a verdade. Mas quem daria crédito àquela pregação de um endemoniado que não falava coisa com coisa? Zombaram, era endemoniado. Por que estaria ele falando uma verdade? Mesma coisa o que acontece hoje. As elites, as grandes produtoras de filme, têm anunciado filmes e mais filmes, séries e mais séries, falando da verdade vindoura. Falando sobre Cristo, sobre a Bíblia, Apocalipse zumbi, Apocalipse Now, Apocalipse 2012, Apocalipse 2000. A verdade está por aí, disfarçada de mentira, para que o descrédito venha. Então aí sim muitos sejam pegos de surpresa. Mas nós sabemos que mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. Então os Estados Unidos sofrerá por ter escondido através da ONU, através do silêncio, essa fatalidade que está às portas. E aí sim, a Terceira Guerra Mundial se levantará com tudo, porque o extermínio humano vem. A Bíblia nos avisa. E os ricos e poderosos que estão nos litorais, que têm grande orgulho de dizer que seus apartamentos, os seus flertes, custaram 1 milhão, 2 milhões, moram à beira do mar, eles têm dinheiro para manter esse luxo todo, mas muitas das vezes passam na frente de um ser humano jogado na rua e não tem coragem de estender a mão. Muito pelo contrário, ainda zombam da dor humana, dizendo muitas das vezes: vá trabalhar, vagabundo. Eu trabalhei, eu tenho dinheiro, meu pai me deu uma grande herança. Eu posso, você não pode. Se você está nessa miséria é porque você merece. Esses terão seus castelos sendo derrubados, porque não estão firmes na rocha. E a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico no reino do Senhor Deus.
esses serão os primeiros afetados. Não que os pobres não serão afetados, todos serão afetados. Mas cedo ou mais tarde, a mortandade da humanidade toda virá, porque Deus vai fazer novos céus e nova terra. E aí sim, o Senhor Jesus vem e implementa o seu reino milenar, onde haverá justiça, adoração verdadeira e leis que funcionem, leis que sejam realmente justas, não essa lei cega que nós vivemos. E muitos que estão presos às coisas desse mundo ainda acham que Deus vai dar mais tempo para que eles possam conseguir suas casas. Não, Jesus não vem agora não. Eu tenho promessa na minha vida, um grande emprego, a minha faculdade, o meu bacharelado, o meu intercâmbio. Nossa, eu ainda não fui na Disney, eu já ouvi isso, pessoal. Eu já ouvi isso. Jesus tem que vir só depois que eu for na Disney, porque é meu sonho. Então, muitos que estão presos ainda nas coisas desse mundo vão ser pegos de surpresa. Muitos que almejam a sua casa própria, o seu apartamento, ver a filha fazer 15 anos, ver os filhos se formarem, fazer sua viagem dos sonhos, quando na verdade o tempo do fim está sobre as nossas cabeças e só não vê quem realmente tem muita escama nos olhos. Precisará vir uma grande catástrofe mundial para que milhões acordem para uma realidade de que o mundo não é tão seguro quanto eles pensavam, de que realmente aquilo que os loucos crentes anunciavam tem a sua verdade, é verdade. Então aí sim, muitos lamentarão de não terem se preparado antes e terão que entregar as suas vidas na mão do anticristo, vão ser perseguidos e mortos, não vai haver escape. Não tem escape. Essa conversa de que fujam para os montes, façam suas rotas de fuga, isso é ilusão, porque os drones estão aí, os infravermelhos estão aí, toda a tecnologia necessária para perseguir um ser humano até debaixo da terra já tem sido fabricada às escondidas. As grandes naves espaciais, ditas naves de extraterrestre, estão só esperando o momento certo para saírem de suas cavernas, de seus locais de esconderijos e agirem nessa terra. Como diz a Bíblia, da boca do falso profeta e da besta sairão espíritos com aparências de rãs, espíritos enganadores. Vai ser usado tudo quanto é artimanha para continuar com o engano nessa terra. Mas só será enganado aquele que realmente não quer ter o conhecimento de Deus, se render a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que ele, o anticristo, seus demônios, farão maravilhas e prodígios, mas que se possível, não é possível, eles não enganarão aos eleitos. Não tem como. Esse tempo está chegando. A noiva já entendeu. Está de partida. Falta pouco, muito pouco tempo. Que estejamos de pé, na presença do Senhor Deus Altíssimo, limpando cada vez mais as nossas vestes, porque o que há de vir, virá breve. Não tardará mais. Eis que é chegado a hora. Amém.